Olá, Caveira, concurseiro do meu estado de Roraima, do meu Brasil. Aqui é o professor Catalano, estamos de volta aqui na plataforma Cataflix para a gente dar uma continuidade à nossa caminhada da preparação da Lei de Execução Penal. Essa é a nossa aula 3. Lembrando, pessoal, esse curso está aí no YouTube, 0800. Então, antes de nós começarmos essa aula, se você não se inscreveu ainda no nosso canal lá no YouTube, Cataflix, tá? Se inscreva, dá seu joinha lá, compartilhe para ajudar a gente a continuar produzindo esse tipo de material. Então vamos dar continuidade. Lei de Execução Penal para concursos da carreira policial, do sistema penitenciário e principalmente também dos tribunais de justiça. Não se enganem, a Lei de Execução Penal cai muito em prova de concursos de tribunais. Então é tribunais e carreira policial. Fica comigo e vamos dar continuidade. Nessa aula, a aula 3, tá, que está aí no YouTube para você. Lembrando, vá à plataforma do Cataflix, baixa seu materialzinho em PDF, porque todas essas aulas do YouTube está lá, www.cataflix.com.br, tudo 0800. Baixa teu materialzinho em PDF, doutrina, jurisprudência, lei e questões nas apostilinhas em PDF. Tudo 0800. Vai ao Cataflix, ok? Lá na plataforma. Vamos dar continuidade então. Vamos lá comigo, Caveira. Sangue no olho, caneta na caveira. Qual é o assunto da aula 3? Vamos entrar aqui no capítulo 2 da Lei de Execução Penal. Nós vamos falar agora da seção 1. A seção 1 trata da assistência. Ok, pessoal? Dentro do Estado Democrático de Direito é inconcebível você pensar de uma ressocialização do preso se ele não tiver assistência, tá ok? Então nós vimos na primeira aula, nós vimos o objetivo da Lei de Execução Penal. O objetivo da Lei de Execução Penal é efetivar as disposições de sentença e decisões criminais da jurisdição ordinária e da jurisdição especial. Você que está vendo essa aula agora, vá lá, assiste a primeira aula e a segunda aula para você pegar o contexto e chegar a entender da assistência ao condenado, ao internado e ao egresso. Então a assistência, pessoal, ela complementa a Lei de Execução Penal, porque é inconcebível no Estado Democrático de Direito pensar em ressocialização se não der o mínimo da dignidade da pessoa humana ao condenado, ao internado, tá ok? Então por isso que foi colocado na Lei de Execução Penal um capítulo todinho que trata justamente da assistência, dividido em 6 sessões. É isso que nós vamos ver nessa aula. Eu falo para vocês que esse tópico, esse capítulo, é 100% de certeza que será cobrado em prova. Porque muita gente acha que o agente de execução penal, né, que a execução penal é só impor a sanção penal condenatória, é só impor a pena. Não é isso, ela visa também o quê? Preparar o condenado para a sua reintegração à sociedade. Então ela tem um objetivo, pessoal, assistência, de diminuir a criminalidade. Então, proporcionar assistência ao preso é tratar ele com dignidade humana e preparar ele para a reinserção harmônica na sociedade e de uma forma de prevenir a criminalidade. Então, por isso que é um dos assuntos mais cobrados. Você que é operacional, você que é caneta na caveira, não pensa que você vai ser só um agente de repressão. Você vai ter que garantir também a assistência aos presos, tá ok? Esse é o nosso papel, tá? Então vamos lá comigo, vamos ver aí, ó. Primeira aula nós vimos o objetivo da execução penal. A segunda aula nós vimos dos exames, né? Muito cobrado também em prova. Eu falei que o artigo 9º-A, ele vai, com certeza, 100% de certeza que ele vai cair em prova, que é um dos exames que eu falei na segunda aula. E qual foi os exames que eu falei na segunda aula? O exame de classificação realizado pela Comissão Técnica de Classificação, o exame criminológico realizado pelo psiquiatra e pelo psicólogo e o exame do perfil genético, claro que é realizado pela perícia, pela polícia criminal, pela polícia forense, né? Métodos forense, tá ok? Então nessa terceira aula, pessoal, nós vamos falar da assistência. E é fundamental você saber que o preso, né, já tinha comentado em sala de aula, que o preso ele só vai perder aquilo que a sentença tirou dele, né? Os demais direitos permanecem, e um desses direitos é a assistência. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então ele vai ter 6 tipos de assistência.
E quais são esses 6 tipos de assistência? Primeiramente, ó, ele vai ter assistência material, né? Ele vai ter assistência à saúde, ele vai ter assistência, né, material, à saúde, jurídica, e vai ter assistência social, e vai ter assistência religiosa, e vai ter assistência educacional. Então tá aqui, tá? Pode ser que a ordem aí dos fatores não altere o produto. Então o que nós vamos ter? Nós vamos ter assistência material, assistência à saúde, assistência jurídica, tá? Assistência social, assistência religiosa e assistência educacional. São 6 tipos de assistência. Lembrando que a assistência material, ela é assistência dentro daquela classificação dos bens no direito civil, ela é uma assistência corpórea, né? Agora, que é material, por isso que fala, assistência material, é através de fornecimento de bens materiais. Assistência material, ela vai se concretizar em alimentação, vestuário e um alojamento adequado com higiene ao preso. Então, material, assistência material, materiais, bens corpóreos, né? E evidentemente que nós vamos ter também assistência dentro da classificação de bens no direito civil, que é assistência imaterial, né? Que aí entra a questão da assistência religiosa. Então, nessa aula, nós vamos ver cada uma desse tipo de assistência. E para isso, pessoal, presta atenção, isso aqui não é 99% de possibilidade de cair. Isso aqui é 100% de cair. Vou até deixar aqui um macetinho para vocês, ó. Professor, não sei se eu vou decorar, né? O macete é Magé, ok? Magé Sori. Então você pega aqui, ó. Magé Sori. O que é o Magé Sori? Pessoal, os mnemônios ajudam muito, tá? É fundamental você decorar ele. Então você tem que saber quais são as assistências que o preso tem. Então, para te ajudar, Magé Sori. Quais são as assistências previstas na seção 1? Assistência material, assistência à saúde, assistência jurídica, assistência educacional, assistência social e assistência religiosa, tá? Então fica a dica. Vamos lá, qual é a dica, o mnemônio para você lembrar todas as assistências que o preso tem direito? Magé Sori. Material, à saúde, jurídica, educacional, social e religiosa. Agora vamos junto que nós vamos analisar artigo por artigo e chegar à resolução de exercício. Vamos lá comigo? Reginaldo, em tela. Bota para nós aí o artigo 11, porque o artigo 10, a gente acabou de ver o artigo 10. Ok? Vamos junto. Ok, Caveira, vamos dar continuidade aí à nossa terceira aula. Agora a gente vai falar da seção 2. Lembrando, a seção 1 a gente viu as espécies de assistência que o preso tem lá dentro do sistema. Quem é que tem essa assistência, né? É o preso condenado, é o preso internado e também o egresso. Calma, nunca ouviu falar do egresso? A gente vai ver isso agora, tá? Então vamos lá, ó. Material, assistência à saúde, jurídica, educacional, social e religiosa. Isso foi na seção 1. A seção 2, ela vai começar a detalhar o que é assistência material. Reginaldo, então coloque em tela para nós o artigo 12, porque o artigo 12 vai tratar da seção 2, da assistência material. A assistência material ao preso e ao internado consistirá no fornecimento de alimentação, vestuário e instalação higiênica. Artigo 13. O estabelecimento disporá de instalações e serviços que atendam aos presos nas suas necessidades pessoais, além de locais destinados à venda de produtos e objetos permitidos e não fornecidos pela administração. Volta comigo, Reginaldo. Olha só, pessoal. Artigo 12 e artigo 13. Trata da assistência material. Assistência material, bens corpóreos, né? Matéria, né? Café, açúcar, chinelo, né? É isso que trata assistência material. Trata da alimentação, do vestuário e de instalações higiênicas. A gente sabe pela lei de execução penal, deveria ser um preso por cela. E essa cela tem que ser 2 metros por 3, né?
que daria mais ou menos 6 metros quadrados. Eu não quero saber da realidade, já falei isso em aulas passadas. O que a gente tem que saber? Tem que saber aquilo que está na execução penal, ok? Então olha lá, pessoal, aí no artigo 13 ele está falando de cantina para vender aquilo que o sistema não oferece para o condenado. Praticamente isso não existe mais, né? Com esse número grande de rebeliões, foi retirado todas as cantinas, mas antes tinha preso que tinha cantina que vendia algumas coisas que o estabelecimento prisional não fornecesse para o preso. Tem a previsão na lei de execução penal, mas eu acho muito difícil a gente encontrar hoje estabelecimentos prisionais que mantiveram essa cantina. Fica a dica, ok? Vamos comigo agora, Reginaldo, vamos ver aí a seção 3. O que fala a seção 3? A seção 3, acompanha a leitura aí, ela fala da saúde, né? Então acompanha a leitura aí no artigo 14. A assistência à saúde do preso e do internado de caráter preventivo e curativo compreenderá atendimento médico, farmacêutico e odontológico, né? Pessoal, muita atenção em qual tipo de assistência à saúde o preso tem, porque eu já vi em prova que fala que ele tem assistência psicológica, assistência psiquiatra, assistência estética. Não é nada disso. Só tem 3 assistências à saúde lá, que é assistência médica, farmacêutica e odontológica. É o MEDFU. MEDFU, ok? Médico, farmacêutico e odontológico. São só esses 3 ramos da saúde aí que está previsto como assistência ao preso lá na lei de execução penal, lá no artigo 14. Vamos fazer a continuação da leitura, Reginaldo? Coloca aí, ó, o parágrafo primeiro foi vetado, o parágrafo segundo fala assim, ó, quando o estabelecimento penal não estiver aparelhado para prover a assistência médica necessária, essa será prestada em outro local, mediante a autorização da direção do estabelecimento. Comigo aqui, Reginaldo, olha só que interessante, hein? Lá na frente, daqui a algumas aulas, a gente vai tratar um assunto também que é muito cobrado, que é a autorização de saída. A autorização de saída, ela tem 2 espécies, que é a permissão de saída e a saída temporária. Nesse parágrafo segundo aí, ó, ele está falando assim, ó, quando o estabelecimento não oferecer a assistência médica adequada, ela poderá ser oferecida em outro local. Outro local vai ser o quê? Vai ser o sistema único de saúde, vai ser um pronto-socorro, vai ser um ambulatório, vai ser uma ressonância magnética, coisa que não tem dentro no presídio. Aí quem é que autoriza, né? Quem que está autorizando essa saída? Isso aí é uma autorização de saída. Mas que espécie de autorização de saída é essa aí? É só você ver quem está autorizando. A lei está falando que é o diretor do estabelecimento. Se é o diretor do estabelecimento, é uma permissão de saída. Quantas vezes pode ser concedida uma permissão de saída? Quantas vezes se fizer necessário? Por quanto tempo? Pelo tempo necessário para resolver a situação. Ah, ok? Então olha lá, mas é com segurança ou sem segurança? É com muita segurança. Então você que vai ser um policial penal, tá? Você vai fazer esse deslocamento do preso. Então é com muita segurança. Fechou? Vamos dar continuidade aí. Parágrafo terceiro. Será assegurado acompanhamento médico à mulher, principalmente no pré-natal e no pós-parto, extensivo ao recém-nascido, tá? Essa assistência à saúde, pessoal, volta aqui comigo, Reginaldo, assistência à saúde, ela inicialmente na lei de execução penal, ela não tinha previsão, mas aí foi emendado, foi colocado esse parágrafo, porque a mulher tem que ser tratada diferente. Então é garantido o pré-natal, o pós-natal e o acompanhamento do neonato, ok? Isso está previsto na lei de execução penal. Aí um aluno já me perguntou assim, professor, e se tiver dúvida, ele pode contratar médico, né? Sem ser do sistema, ele pode, através do seu recurso, contratar um médico. Aí é uma pergunta clássica de prova e aluno pergunta para mim em sala de aula, e se tiver dúvida entre o diagnóstico do médico que ele contratou com o médico oficial? Bom, aí quem vai decidir esses incidentes que ocorrerem na execução penal vai ser o juiz da execução, ele que vai decidir qual laudo ele vai levar em consideração, ok? Vamos dar continuidade aí, pessoal. Agora nós vamos ver a seção 4. A seção 4, ela vai tratar da assistência jurídica. Então, seção 4, assistência jurídica. O que nós já vimos aqui? Material, né? Assistência à saúde, que se resume em assistência médica, farmacêutica e odontológica.
A assistência jurídica, claro que ela tem que ser prestada pela Defensoria Pública, né? E eu já comentei aqui em aulas passadas, se o condenado, o internado, né, ou preso provisório, se tiver recolhido dentro de um estabelecimento prisional federal, a assistência jurídica deverá ser prestada pela Defensoria Pública da União. Se tiver recolhido dentro de um presídio, de uma unidade prisional estadual, Defensoria Pública Estadual, independente de se ele foi condenado pela Justiça Comum Estadual Federal ou pela Justiça Especial Eleitoral ou Militar, tá? Vamos dar continuidade então aqui na seção 4. O que nós temos na seção 4? Acompanhe a leitura aí, pessoal. Da assistência jurídica. Artigo 15. A assistência jurídica é destinada aos presos e aos internados sem recurso financeiro para constituir advogado. Beleza? Artigo 16. As unidades da federação deverá ter serviço de assistência jurídica integral e gratuita pela Defensoria Pública, dentro e fora dos estabelecimentos penais. Parágrafo 1º. As unidades da federação deverão prestar auxílio estrutural, pessoal e material à Defensoria Pública no exercício de suas funções, dentro e fora dos estabelecimentos penais. Parágrafo 2º. Em todos os estabelecimentos penais, haverá local apropriado destinado ao atendimento pelo defensor público. Parágrafo 3º. Fora dos estabelecimentos penais, serão implementados núcleos especializados da Defensoria Pública para a prestação de assistência jurídica integral e gratuita. A quem que ela vai prestar? Aos réus, sentenciados em liberdades, egressos e seus familiares sem recurso financeiro para constituir advogado. Volta aqui comigo, Reginaldo. Então, olha lá, pessoal. Se está recolhido no estabelecimento prisional federal, Defensoria Pública da União. Se está recolhido no estabelecimento prisional estadual, Defensoria Pública Estadual. Os estabelecimentos penais têm que contar com locais e estrutura adequada para o atendimento individual do defensor público. Isso vale também para o advogado. Eu já vi algumas perguntas em prova falando assim, olha, e se o cara tem grana e não quer contratar um advogado, ele vai fazer jus à Defensoria Pública, ao defensor público? Vai, senhores. Por quê? Pelo princípio do contraditório para a defesa, ele não pode ficar sem a defesa técnica. E o único que pode fazer a defesa técnica é o advogado, ou o defensor, ou o advogado particular. Agora, se ele se recusar e tem grana, o juiz determina lá, encaminha para a Defensoria Pública da assistência. E lá no final do processo o juiz tenta ver como é que ele vai pagar, ok? Então fica a dica, ninguém pode ficar sem defensor técnico. E a assessoria jurídica é para quem? É só para quem está dentro do presídio? Não, a assistência jurídica é para quem está lá dentro do presídio, para o egresso e para também os familiares, porque aí ela vai ajudar ela a buscar o seguro-desemprego, tão criticado por alguns por falta de conhecimento, né? Muitos alunos me perguntam, professor, esse seguro-desemprego que os caras estão na fila do banco lá pegando dinheiro, é um direito deles, porque o seguro-desemprego é para quem pagou, para quem contribuiu com a Previdência, e o direito previdenciário é garantido na Lei de Execução Penal. Próximas aulas aí a gente vai ver do direito do preso. Aqui a gente está falando da assistência obrigatória que tem que ser dado a ele. Direito não se discute, né? Direito a gente cumpre. Lei é para ser cumprida, ok? Fica comigo. Então vamos lá. O que nós temos agora? Agora nós vamos ter a seção 5. Reginaldo, coloca em tela para nós a seção 5. O que vai falar a seção 5? Bom, a seção 5 vai falar da assistência educacional, pessoal. Isso aí é fundamental. Se a gente quer ressocializar o preso, tem que ser implementado essa assistência educacional. Entra demais preso lá no analfabeto, né? Preso sem ter concluído o ensino. Então é mais uma oportunidade que o Estado vai ter de tentar ressocializar essa pessoa. Assistência educacional é fundamental. Além de trazer um benefício para o preso, que seria a remissão pelo estudo, que a cada 12 horas estudada, ele terá um dia remido na pena. Lembrando, cada 12 horas estudada. A gente vai chegar nesse tópico daqui a pouco. Então vamos fazer a leitura dos artigos aí rapidinho. Comigo, pessoal, em tela. A assistência educacional compreenderá a instrução escolar e a formação profissional do preso e do internado. O ensino de primeiro grau será obrigatório, entregando-se o sistema escolar da unidade federativa. Volta aqui comigo, Reginaldo, olha lá. Pergunta de prova. Qual ensino é obrigatório? É o de primeiro grau, aquele que vai até o 9º ano. Esse é obrigatório e deve acompanhar a matriz educacional do sistema normal,
ok? Ok, pessoal, então olha lá, qual ensino é obrigatório pela lei de execução penal lá na seção que trata da assistência ao condenado, ao internado e ao egresso, né? O ensino que é obrigatório é o ensino de primeiro grau, isso está previsto lá no artigo 18. Agora, o 18A, ele vai tratar do ensino médio, né? Reginaldo, coloque em tela para nós o artigo 18A e vamos fazer essa leitura aí. Vamos fazer que nem o Jack Estripador, vamos fazer por parte. Então acompanha aí, Caveira. O 18A fala assim, ó, o ensino médio regular ou supletivo com formação geral ou educação profissional de nível médio será implantado nos presídios em obediência ao preceito constitucional de sua universalização. Isso foi introduzido em 2015. Pelo texto original, o único ensino que era obrigatório era o do primeiro grau. Mas em 2015 veio a lei, né? A lei, se eu não me engano, o nome da lei é 13.163, tá? Que introduziu aí também o ensino médio e profissionalizante. Dando continuidade aí, o que fala o parágrafo primeiro? O ensino ministrado aos presos e presas entregar-se ao sistema estadual e municipal de ensino e serão mantidos administrativo e financeiramente com o apoio da União, não só com recursos destinados à educação, mas pelo Sistema Educacional de Justiça ou administração penitenciária. Relembrando, né, não é só com a grana da União, né, aquela grana destinada ao Fundo da Educação. Ela vem também do Poder Judiciário e ela vem também das loterias, né? A gente bem sabe aqui que o que financia o Departamento Penitenciário Nacional é aquela porcentagem que vem das loterias. Quando você for fazer o seu jogo, você olha lá que uma porcentagem da loteria, daquela arrecadação, toda semana cai uma graninha lá para o governo federal. Por isso que foi decretado aí serviço essencial. Tá ok? Continua aí com a gente, pessoal. Bem como vem lá das fianças, das perdas da fiança, né? Das custas judiciais, que é também bancado pelo Poder Judiciário. Então vamos comigo aí. Parágrafo segundo. O sistema de ensino oferecerá aos presos e às presas curso supletivo de educação de jovens e adultos. Também introduzido em 2015. A União dos Estados, parágrafo terceiro, a União, os Estados, município e o Distrito Federal incluirão em seus programas de educação à distância e de utilização de novas tecnologias de ensino o atendimento aos presos e às presas, né? Então, Reginaldo, volta aqui comigo. O pessoal pergunta, é possível o ensino EAD dentro do sistema prisional? Sim. Esse estudo no ensino à distância, ele conta também para a remissão da pena? Sim. Em qual proporção? 12 horas de estudo, um dia remido, ok? Vamos continuar, Reginaldo, bota em tela para nós aí o artigo 19, tá? Então vamos lá, o artigo 19 fala assim, ó, o ensino profissional será ministrado em nível de iniciação e de aperfeiçoamento técnico. Parágrafo único, a mulher condenada terá ensino profissional adequado à sua condição. Volta aqui comigo, Reginaldo, então olha só, presta atenção aí, Caveira, a pergunta rotineira em sala de aula. Professor, o que é esse ensino de iniciação? O que é esse ensino de aperfeiçoamento? Não tem a comissão de classificação? Ela não classifica o preso para adequada individualização da execução da pena do condenado ou do internado? Então, ao fazer a classificação do preso, ele vai perguntar, você trabalha com o quê? Né? Com o que você trabalhava? Aí o cara fala, eu sou mecânico de moto. Ok, se ele é mecânico de moto, o ensino profissionalizante para ele vai ser de iniciação na mecânica ou vai ser de aperfeiçoamento? Vai ser de aperfeiçoamento. Aí pega um jovem, nunca trabalhei, meu trabalho era sair de madrugada para furtar a casa. Bom, isso não é trabalho. Então o que vai acontecer com ele? Ele vai ser colocado em ensino de iniciação profissional. É isso que está falando no artigo, ok? Vamos continuar, pessoal. E a mulher? Bom, a mulher tem que ser adequada à sua condição, sem preconceito nenhum em relação à mulher, né? É claro que nós temos mulheres motoristas, mecânica, né? Elas estão em toda a área, né? Eu tenho 2 filhas e minhas filhas vão ser o quê? Vão ser o que elas quiserem. Agora, tem que ser levado em consideração a qualificação de ser mulher, a condição de ser mulher. E é por isso que vai ser oferecido o ensino profissionalizante adequado à sua condição. Normalmente, corte e costura, né? Pedicure, né? Manicure. Então, esse tipo de curso. Não que elas fiquem restritas só a isso, tá ok? Vamos continuar, pessoal. Aí nós temos o artigo 20. Reginaldo, coloque em tela aí para nós o artigo 20. O que fala ainda relacionado à educação? As atividades educacionais
podem ser objeto de convênio entidades públicas ou particulares que instalem escola ou ofereçam cursos especializados. Isso aqui é simples, não é só responsabilidade do Estado. A iniciativa privada, ela também pode participar da ressocialização do preso. Se o Cataflix quiser colocar um projeto dentro da PANC para aperfeiçoar, preparar o pessoal para o mercado de trabalho, a gente pode fazer um convênio. Através de convênio, as escolas particulares podem fazer esse tipo de assistência educacional dentro do estabelecimento prisional. Fica a dica. Vamos junto. Artigo 21. Em atendimento às condições locais, dotar-se-á cada estabelecimento de uma biblioteca para uso de todas as categorias de recluso, provida de livros instrutivos, recreativos e didáticos. Volta aqui comigo, Reginaldo. Eu trabalhei lá nos presídios federais de Campo Grande e Catanduvas, né? E trabalhei lá na divisão de segurança e disciplina e a gente acompanhava. O assistente social, ele que seleciona os livros, que faz esse tipo de acompanhamento. E evidentemente que esses livros têm que ser instrutivos, né? Não vai ter Playboy lá, né, pessoal? Não vai ter. Agora o que vai ter? Vai ter livro de biologia, livro de direito, vadimeco, né? Código Civil, processual penal. É isso que tinha na biblioteca, tá ok? Vamos continuar, vamos comigo. 21A. O censo penitenciário deverá apurar o quê? Então vamos comigo aqui, pessoal. O censo penitenciário, né? Isso aí foi introduzido em 2015, a obrigatoriedade da realização do censo, entender a massa carcerária, quantos presos tem, qual é o nível de escolaridade deles. Isso é fundamental para adequado tratamento penitenciário. Então vamos comigo, 21A. O nível de escolaridade dos presos e das presas. A existência de cursos nos níveis fundamentais e médio e o número de presos e presas atendidos. 3. A implementação de curso profissionalizante em nível de iniciação ao aperfeiçoamento técnico e o número de presos e presas atendidos. A existência de biblioteca e as condições de seu acervo. Outros dados relevantes para o aprimoramento educacional de presos e presas. Então a gente conclui aqui da assistência educacional relacionado à introdução de 2015, que criou-se o censo penitenciário, que deverá se preocupar em levantar dados sobre a qualificação educacional de quem está recolhido ao sistema prisional. Vamos dar continuidade aí. Agora nós vamos falar da assistência social, muito importante, né? É um curso que eu falo que você nunca ficará desempregado, porque você sempre tem vaga no poder público e tem vaga na iniciativa privada. Toda grande empresa que se preza tem o seu serviço social. E vamos lá então, pessoal, já que é uma das assistências mais importantes aí que vai fazer o acompanhamento. Artigo 22, o que ele fala? Aí a gente vai estar entrando na seção 6, Regis. A assistência social tem por finalidade amparar o preso, internado e preparado para o retorno à liberdade, de forma harmônica, né? Vamos lá, artigo 23. Incumbe ao serviço de assistência social. O que incumbe ao serviço de assistência social? Conhecer os resultados do diagnóstico e exame de classificação, exame criminológico, né? Conhecer censo penitenciário, é o assistente social que vai ter esse conhecimento e em cima disso ele vai poder dar assistência, né? Então vamos lá. Relatar por escrito ao diretor de estabelecimento os problemas e dificuldades enfrentadas pelo assistido. Acompanhar o resultado das permissões de saída e saídas temporárias, que vão ter uma aula só sobre a autorização de saída, não se preocupe com isso, você vai entender assim de forma muito simples. E promover o estabelecimento pelos meios disponíveis à recreação. Então ela que vai dizer, vai ser futebol, vai ser televisão, vai ser cinema, vai ser livro, é ela que vai fazer esse acompanhamento, o serviço social. Vamos lá, continuando. Promover a orientação do assistido na fase final do cumprimento da pena e do liberado de modo a facilitar o seu retorno à liberdade. Providenciar a obtenção de documentos dos benefícios da Previdência Social e do seguro por acidente de trabalho. Volta aqui comigo, Ginaldo, lembrando, ele tem direito previdenciário. Então aquele seguro penitenciário aí tão polêmico, né, que o pessoal bate em cima, imagina você que contribuiu 30 anos para a Previdência Social, aí por uma infelicidade do destino, porque todo mundo está sujeito uma hora ou outra a matar alguém, uma infelicidade do destino você acaba matando alguém. Aí você vai ser recolhido no sistema. E aqueles 30 anos de contribuição previdenciária, você não vai ter direito? A tua família não vai ser beneficiada por aquilo? Vai sim, aí o serviço social faz esse tipo de acompanhamento também. Volta aí na lei, Reginaldo. Vamos lá. Orientar e amparar, quando necessário, a família do preso, do internado e da vítima.
Lembrando que uma vez que o chefe da família é retirado do âmbito familiar, a família ela vai ter uma queda do seu poder aquisitivo, ela vai encontrar dificuldades, e é por isso que existe o serviço social. Cabe também a assistência social orientar, acompanhar e buscar os meios. Um aluno me perguntou uma vez: professor, o preso também tem Bolsa Família, tem Bolsa Escola, tem auxílio gás? Não, o preso não, mas o seu familiar, se ele se encontrar em situação de vulnerabilidade, ele tem. Depois nós vamos ver a matéria de direito previdenciário e a gente vai fazer uma distinção entre direito previdenciário, né, previdência social e assistência social. A previdência social tem caráter contributivo, a assistência social não. É para todo mundo que se encontra numa situação de vulnerabilidade. O Estado, dentro dos direitos humanos de terceira dimensão, né, direitos coletivos, ele visa, dentro dessa harmonia, a solidariedade. Tá ok? Vamos continuar agora, e agora nós vamos ver da assistência religiosa. Professor, da assistência religiosa, sim, está aqui na seção 7. Tá? Começa lá no artigo 24 da assistência religiosa. Professor, mas o Estado não é laico? Sim, gafanhoto são. O Estado é laico, né? E por ser um Estado laico, ele tem que garantir a todas as pessoas que se encontram em estabelecimento de internação. Isso está lá no artigo 5º, vai lá na matéria de direito constitucional nosso lá, e que, aliás, nós temos uma grande notícia: vamos estar disponibilizando o curso Direitos Fundamentais Individuais e Coletivos aí na plataforma, aí no canal do YouTube, tá? Então você não perca lá. Se você, todos os 78 incisos e parágrafos vão estar aí disponíveis 0800 para você. É o artigo mais importante. E entre desses artigos que está lá, nesses incisos que está no artigo 5º, tem o direito de assistência religiosa, que o Estado deverá promover o acesso. Agora, lembrando, né? Essa assistência religiosa ela não é obrigatória, porque nenhum preso é obrigado a professar nenhum tipo de religião. Mas vamos fazer a leitura do artigo, coloque em tela aí, Reginaldo. Artigo 24. A assistência religiosa com liberdade de culto será prestada aos presos e aos internados, permitindo-lhe a participação nos serviços organizados no estabelecimento penal, bem como a posse de livros de instrução religiosa. Eu lembro muito bem quando eu trabalhava em Campo Grande, que nós recebemos 2 custodiados lá, que era muçulmano, né? E eu, como trabalhava lá no serviço administrativo, me deram a incumbência, como tem a classificação do preso, tem lá qual a religião que você professa: católico, protestante, testemunho de Jeová, mormon, aí o cara colocou lá Islã. Eu sou seguidor do Islã. Quem segue o islamismo é a denominação de muçulmano. Muçulmano segue o islamismo. E aí, qual é o livro, né? Se era católico, eu dava a Bíblia. Se era mormon, eu dava o livro dos mormons. Se é muçulmano, o que eu tive que buscar para ele? Eu tive que buscar o Alcorão. E os caras não falavam português. Aí eu tive que buscar um Alcorão em árabe. A sorte é que tem mesquita lá em Campo Grande. Não foi difícil conseguir o Alcorão em árabe. Então ele tem direito de ter na cela um livro religioso da religião que ele profere. Ok? Que ele segue. Ok, pessoal? Então, vamos lá, é permitido sim. Parágrafo 1º aí, da assistência religiosa. No estabelecimento haverá local apropriado para os cultos religiosos. Que culto? Pode ser o católico, o protestante, pode ser o universal, pode ser o candomblé, pode ser a banda branca, a banda negra, não importa. Tem que ter lá uma roda lá se for a banda negra, beleza? Continue aí com a gente. Parágrafo 2º. Nenhum preso ou internado poderá ser obrigado a participar de atividade religiosa. Já tinha comentado. Tá? Tem o direito de professar sua religião, mas ele não é obrigado. E isso não pode ser levado em desfavor. O fato dele não se converter, né, porque quase todo mundo que entra dentro do sistema se converte, tá? Mas o fato dele não se converter não pode ser levado em consideração para de juízo de reprovação social dele. Tá? Porque ninguém é obrigado. Então fechamos aí a assistência religiosa nessa aula. Encerramos a aula 3 aqui até assistência religiosa, e lá na próxima aula, na aula 4, nós vamos ver da assistência ao egresso, tá ok? Eu peço para vocês continuarem aí no Cataflix, fique atento que na próxima aula, além da assistência do egresso, nós vamos resolver algumas questões em cima desse tópico da assistência ao condenado, ao internado e ao egresso. E lembrando, dá seu joinha, se inscreva no canal do YouTube, compartilhe e mantenha, caveira. Vamos rumo à sua aprovação.